sim, Deus pode tudo transformar. Descensa à altura do monte que à frente está e firma o seu olhar no Senhor. Louve, 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 louve. Declare Paulo e Silas. Paulo e Silas na prisão louvavam a Deus e as cadeias que os prendiam caíram. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor, pois Deus habita em meu louvor. Louve, louve, louve nessa noite com todo o teu ser, com todo o teu coração, com tudo aquilo que você tem de melhor. Louve nessa noite, entregue nessa noite. Mais uma vez, declare se Deus te prometeu. Se Deus te prometeu algo novo, Ele fará. Porque Deus pode, sim, Deus pode tudo transformar. Esqueça a altura do monte que a frente está e firma o seu olhar no Senhor. Louve, louve nessa noite, engrandeça o nome dele. Louve, 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 louve. Agora nós vamos celebrar e agradecer o nome desse Senhor. As palmas. Declare. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Love, 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 love. Love, 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 love. Mais uma vez, declare, louve. Louve, louve ao Senhor, meu irmão. Declare, louve. Louve, louve, louve. Você pode aplaudir glorificando a esse Deus que é digno de receber toda a honra, glória e adoração nesta noite. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir e é tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou
ti, Senhor, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis 28. Nós vamos ler juntos os versos 10 a 17, que fala da visão da escada. Eu esqueci de mandar lá, mas Fernando, coloca para nós assim: portas abertas, é o tema da mensagem dessa noite. Eu iniciei uma campanha aqui, quarta-feira na tarde da bênção, repetimos na sexta à noite, está ali a porta, uma campanha evangelística, portas abertas, e eu preparei essa palavra e ministrei na quarta tarde. Na sexta noite foi o Marcos Arantes que pregou, por sinal, uma palavra muito edificante, que nos abençoou muito. E eu pensei, essa palavra tem tudo a ver com o trabalhador. Hoje, a hora que você chegou, você recebeu esse modelo da carteira de trabalho. Tem alguém que não recebeu? Porque se não recebeu, nós vamos passar para você. Acho que todos receberam, né? Tem um estudo aí dentro, irmãos. Quero lembrar que tem um estudo aí sobre o trabalhador. Abençoar o patrão, sobre a preguiça, sobre assuntos muito interessantes e importantes. E nesse momento em que nós estamos vivendo aí essa situação do país, eu quero lembrar que as portas vão continuar abertas. Elas não vão se fechar. Existe um compromisso nosso com Deus. Você está aqui hoje, por exemplo, uma noite fria, você podia estar em casa, na frente da televisão, mas você decidiu estar aqui. E olha aí quanta gente. Domingo que vem eu sei que nós vamos ter uma lotação maior ainda, porque é o Santa Ceia e o Dia das Mães. Mas independente do clima, nós viemos por quê? Porque nós temos um compromisso com Deus. E assim como nós temos um compromisso com Deus, Deus também tem um compromisso conosco. Então Deus vai manter as portas abertas. Vamos ler capítulo 28, verso 10 ao 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar e colocou como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. E despertado Jacó do seu sono,
disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus e é a porta dos céus. Diga assim comigo, irmãos: esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. Meus amados, você já parou para pensar o que seria a vida sem porta? Nós estamos tão acostumados a entrar e a sair que a gente não para pensar sobre isso, não? Para pensar numa casa sem porta. Que seria estranho, não seria? Para para pensar em qualquer lugar sem porta. Porta é um lugar de acesso. Porta é um lugar gostoso, porque por ela a gente entra, tem liberdade, encontra pessoas, realiza o que vamos fazer. Por ela também saímos, se não nos agrada, ou mesmo saímos porque temos que sair. Porta é muito importante. E é interessante que porta é tão importante que na palavra importante tem importante. A porta está bem no meio da palavra importante. Importante. Obrigado, doutora. A Bíblia fala 368 vezes sobre porta na Bíblia. Então, um assunto que é falado tantas vezes assim, realmente é importante. E eu escolhi 7 portas para falar, um número que a gente gosta, um número muito bíblico. E a primeira delas é essa que nós acabamos de ler, e esse texto diz que esse lugar, que tinha outro nome, passou a se chamar Betel. E Betel quer dizer casa de Deus. Irmãos, entre tantas portas que você vai entrar, ou essa semana, ou já entrou a semana que passou, sem dúvida nenhuma, essas portas que você entrou hoje e vai sair por elas hoje, são portas muito importantes na nossa vida. Para pensar, se nós não estivéssemos na casa de Deus hoje, estaríamos onde? Infelizmente, existe hoje um grupo aí na internet trabalhando contra a igreja. São um grupo, até um nome interessante que está usado para eles, chama-se os desigrejados. Estão usando essa expressão porque são pessoas que por algum motivo se decepcionaram e agora começaram a falar mal de todas as igrejas, toda a liderança. Para eles a melhor coisa é não ir na igreja. Mas eu não saberia estar em outro lugar se não estivesse hoje à noite numa igreja, adorando a Deus com esses irmãos que estão aqui, com Eliseu, adorando a Deus com vocês, participando desse tempo tão precioso, embora já estive aqui hoje na reunião da manhã, que foi muito agradável. Agora, a igreja é essa porta, é a porta que marcou a vida desse homem, um homem que estava fugindo de um erro que tinha cometido. Então, esse texto está querendo dizer para mim que todas as pessoas têm chance de entrar numa porta que pode mudar a história delas. Entrar por uma porta que é a porta de Betel, que é a porta da casa de Deus. Irmãos, eu tenho acostumado a dizer quando eu leio esse texto aqui, que o texto diz que ele chegou cansado nesse lugar e foi dormir, ele pegou uma pedra como travesseiro. Você já parou para pensar, Clayton, em dormir em algum lugar, no relento ainda, e pôr uma pedra e dormir com a cabeça na pedra? Deve ser muito ruim, né? Agora, dormir com a cabeça na pedra, irmão, e ter um sonho, pastor Jair, que esse homem teve. A gente às vezes dorme com um travesseiro de pena de ganso, não é isso que a turma fala por aí? Eu não tenho esse travesseiro, mas diz que esse negócio é bom. Outros falam do tal da NASA, doutora Cleide, diz que aquele travesseiro da NASA lá é show de bola. Hein? E tem, o cara dorme com o travesseiro de pena e o da NASA, não sei o que lá mais, e ainda tem pesadelo, ainda tem problemas de insônia. Esse homem deita e dorme numa pedra e tem um dos sonhos mais lindos da Bíblia. Eu sei que eu não vou sugerir para você ler esse texto, porque agora a sugestão é Atos dos Apóstolos. Quem não leu a Bíblia hoje ainda, vai chegar em casa e vai ler Atos, porque é a leitura do mês. Mas esse texto fala dessa porta. Então a primeira porta que eu não poderia deixar de citar aqui é a porta do céu. E essa porta do céu começa pela igreja.
Não adianta as pessoas quererem dizer por aí, Jesus é a porta que leva a Deus, sem dúvida nenhuma. Mas a igreja tem sido uma porta que leva pessoas até Jesus, né? Tanto é que muitos de vocês estão aqui porque um dia alguém os convidou para vir para essa igreja, ou para alguma igreja, para a Assembleia de Deus, para a Batista, para a Presbiteriana, para igrejas que pregam o evangelho autêntico, que são ministrantes da palavra na sua forma de caráter bíblico, e a história mudou, porque você foi trazido para a casa de Deus. Então essa porta aqui é a porta do céu. Então, lembrando aqui que o Eliseu trouxe CDs aí para... não é CD não. É que eu estou querendo tanto que ele grave CD, que eu fico falando CD. É bombom, depois eu vou falar sobre isso, Eliseu. Então, meus amados, nós queremos lembrar que essa é a primeira porta. Mas eu queria falar com os irmãos sobre uma outra porta também. Vamos ler o texto. O irmão vai colocar para a gente lá, Mateus 18, verso 16. E essa porta, você vai se assustar, porque essa porta é a porta do inferno. Ou seja, nós temos opções. Você decidiu hoje vir para a igreja e entrar pela porta correta, a porta da casa de Deus. Você decidiu estar em Betel, mas nesse momento alguém decidiu estar numa boate. Alguém decidiu estar traindo a esposa ou traindo o marido, nesse momento em algum motel, em uma porta de inferno. E olha o que o texto diz assim, mas capítulo de número Mateus 16, 18, ao contrário. Lá está 18, acho que eu não sei se eu falei errado, é 16, 18. Eu falei errado. Então, desculpa aí, irmão. Olha lá. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, lá está escrito Hades, mas a versão que eu gosto é as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quem sabe essa semana, alguém aqui, alguma família, tenha sentido as portas do inferno tentando derrubar sua família, prejudicar sua casa. Quem sabe alguém, se eu desse oportunidade, teria um testemunho para dizer aqui essa semana: eu vi o inferno de perto. Por quê? Porque o inferno se levanta todo dia. Nós, às vezes, nos acomodamos com a vida cristã. É por isso que nós temos insistidamente, às vezes eu sei que tenho sido repetitivo em dizer, igreja, vamos sair das quatro paredes e vamos lá fora, porque as portas do inferno se levantam todo dia. Todo dia as portas do inferno querem destruir alguém. Mas esse texto diz que elas não prevalecerão contra a igreja. Essa é a grande garantia. Se você está hoje na primeira porta que eu ministrei aqui, que eu falei aqui, que é a porta do céu, que é a Betel, pode ter certeza, pode o inferno com todos os seus demônios se levantarem, ele não prevalecerá contra você, contra a igreja, contra a nossa vida. Não prevalecerá. Tem um texto em Apocalipse, eu não sou um expert em escatologia, mas eu gosto de interpretar, e o Fernando vai colocar para a gente, Fernando, por favor, Apocalipse 12, o verso 4, que fala da mulher e do dragão, uma história muito interessante. E aí o texto lá diz no verso 4, a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Deixa um pouquinho, Fernando, para nós esse texto aí. Irmãos, a teologia nos ensina que a palavra mulher do Apocalipse é a palavra igreja. Quando o Apocalipse se refere à mulher, está se referindo à igreja. Quando o Apocalipse se refere à água, está se referindo a povos. Enfim, são várias interpretações lindas e importantes do Apocalipse. Então esse texto está dizendo que o dragão parou diante da mulher, o dragão parou diante da igreja. A igreja é muito importante. Eu sei que na figura maior é nós que somos a igreja, mas Jesus honrou a igreja.
Os profetas honraram a igreja. O salmista Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à igreja, vamos à casa do Senhor. Então a igreja é importante porque aqui a gente se fortalece. Hoje você está recebendo um fortalecimento para começar a semana. A sua semana certamente será muito boa, porque você está se abastecendo da palavra. Isso você está fazendo na igreja. Agora o texto diz que o dragão, que aí é a antiga serpente, que é Satanás, que é o maior inimigo, ele pode se levantar contra todo mundo, mas diante da igreja ele para. Ele parou diante da mulher. E eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu tenho uma visão desse texto, que essa mulher é a mulher no geral, é a igreja no geral, e o filho é a igreja do arrebatamento. Mas esse não é o tema que eu quero tratar hoje. Irmãos, a primeira porta é a igreja. É a Betel, é a casa de Deus. Mas a segunda porta são as portas do inferno, que nós não podemos esquecer. Eu quero lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes nós brigamos com pessoas e esquecemos que por trás das pessoas existe um trabalho satânico acontecendo. Portas do inferno, tentando destruir famílias, destruir a sociedade. Hoje se briga aí com essa lei de casar homem com homem, mulher com mulher, mas na verdade por trás dessa lei existe um trabalho espiritual acontecendo para destruir a sociedade, destruir a família, que não vai conseguir nunca. Ontem eu fui lá perto de São Paulo, eu, irmão Paulo e o irmão José Carlos, fui fazer bodas de um pastor, 25 anos, e eu fiquei tão feliz. Como é bom fazer bodas de 25 anos de alguém, fazer bodas de 40 anos de rubi, de 50 anos de ouro, porque são pessoas que dizem assim, é possível continuar casado, é possível manter uma família. As portas do inferno lutaram, certamente, mas não prevaleceram contra eles. Eu quero falar de uma outra porta, está lá no livro de Salmos 118, porque são várias, então não quero me deter aqui em apenas duas. A terceira porta que eu quero falar aqui é a porta da justiça, Salmo 118, verso 19. Salmo 118, verso 19 diz assim: abre-me as portas da justiça, para que eu entre por elas e dê graças ao Senhor. Esse texto vai ficar um pouco aí para a gente pensar sobre isso. Irmãos, falar de justiça é muito bom quando a gente quer justiça para nós. Quando a gente cobra justiça. Você foi injusto comigo. Você foi injusta comigo. Tal pessoa não foi justo com a decisão comigo. Mas eu queria que hoje a gente tivesse humildade para sair daqui pensando um pouco sobre a nossa justiça para com os outros. Será que nós somos justos? Será que nós temos praticado a justiça? Em algum momento, por algum motivo, o salmista diz assim: abre-me as portas da justiça. Porque tem hora, irmão, que parece que tudo que está acontecendo comigo, com você, é injusto. Não, isso não é certo, isso é injusto. Será que é mesmo? Ou será que nós não estamos aprendendo um pouquinho o sabor daquilo que nós fizemos com alguém, daquilo que nós praticamos com outra pessoa, comentários que não deveríamos fazer? Você já viu a história daquele casal novo que faz comentário do filho do outro? Aí casa, ele tem filho, o filho dele tem problemas sérios, ele vai sentir na pele o que ele falava do filho do outro, ou da filha do outro. Quantas famílias passam por isso? Falam dos filhos dos outros e acham que os seus filhos nunca vão fazer aquilo. E aí um dia sentem na pele e a vontade que dá é ir lá e dizer assim: me perdoe, eu nunca devia ter comentado sobre os seus filhos, porque hoje meus filhos também erraram. Abre-me as portas da justiça. É fácil falar dos outros. O duro é viver quando está na nossa pele. O duro é quando nós precisamos de justiça. E às vezes aí a gente não está encontrando, porque nós deixamos de praticar justiça lá atrás. Agora, eu não quero deixar essa palavra dura aqui.
eu quero lembrar que, graças a Deus, que nós somos justificados pela fé. Que Romanos diz que justificados pela fé nós temos paz com Deus. Está lá em Romanos 5. Porque se fosse depender, meu irmão, minha irmã, da nossa justiça própria, nós estaríamos arrebentados. Porque nós não temos justiça própria. Nós temos facilidade de ver o argueiro no olho dos outros. Nós temos dificuldade de perceber a trave dos nossos olhos. E por isso cometemos muitas injustiças. Conheço alguém que sempre comentou sobre erro de pastor. Mas daí o seu parente se tornou pastor. Um parente que ele amava muito. Seu filho, por exemplo. E aí ele parou de falar mal dos erros de pastor. Porque agora ele sentia na pele o que o seu filho sentia. Tem gente que tem facilidade para ver defeito nos outros. Mas o dia que ele viver a situação dos outros, aí ele vai dizer assim, eu quero justiça. Davi disse, eu quero ser justo. Ainda bem que a nossa justiça vem de Deus. Porque se dependêssemos do que viesse de alguém, poucas vezes nós nos alegraríamos. A maioria das vezes nós nos decepcionaríamos. Lembre-se, entre as portas que Deus abre para nós, uma delas é a porta de justiça. Eu quero falar de uma outra porta. Vamos lá para Salmo 141. O salmista fala da porta dos nossos lábios, e essa também não é fácil de pensar. Olha o que diz Salmo 141, verso de número 3. Salmo 141, verso 3, diz assim: põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia o que, irmãos? A porta dos meus lábios. Irmão, você conhece alguém que já fez essa oração? Não precisa levantar a mão não, só pensa aí. Quem sabe você já fez. Mas eu estava pensando essa semana, enquanto ruminava essa palavra, que quem sabe, acho que eu nunca parei para orar desse jeito. Senhor, põe porta nos meus lábios. A gente manda porta para todo lugar, né, irmão? Vamos colocar porta aqui. Olha, aqui fica bom uma porta. Mas e porta nos lábios? Porque um dos grandes problemas que nos trazem grandes situações complicadas é um mal chamado precipitação. Falar. E tem gente que diz assim, falei sem pensar, mas aí já falou. Põe porta nos meus lábios. Que pelo menos antes de falar eu penso, será que eu devo falar isso ou não? E não tem aquele momento que às vezes você fala e aí você vai consertar, fica pior. Eu era pastor em Mogi Guaçu. Nós tivemos um evento no ginásio de esportes com os pastores e o Luiz de Carvalho, que partiu para o Senhor agora recentemente. Ele foi o cantor lá. E eu fui designado para recebê-lo no hotel. Aí não sei se o pastor Soleil vai lembrar disso, eu estou lembrando disso agora. E eu cheguei no hotel, ele estava brincando com a menininha assim, já com uma certa idade. Eu falei, coisa linda sua netinha. Ele falou, ela é minha filha. Nunca esqueci isso. Aí eu pensei, o que eu falo agora? Eu fiquei quieto. Falei, se eu falar alguma coisa vai piorar. Falei, que belezinha, parabéns. Deus abençoe, irmão. Em nome de Deus, né? Mas ele casou já com certa idade e teve a criança com idade mais avançada. Para mim era neta dele. Ele falou, não, é minha filha. Ela canta aí com ele, a Denise, eu acho. Até esses dias tinha canções deles juntos. E põe porta nos meus lábios. Porque às vezes a gente fala e depois não dá para acertar mais. Não tem como consertar. Pega Tiago para mim, filho, faz favor. Vocês vão se lembrar, alguns anos atrás, eu preguei uma mensagem mais ou menos parecida com essa, em termos de falar, e eu usei Tiago 1,19.
E eu disse para a igreja, irmãos, por um tempo vamos chamar o irmão de Tiago 1,19. Aí o irmão falou assim, como que é seu nome? Não é Denis, meu nome é Tiago 1,19. Como é que é seu nome? Meu nome não é Bego, meu nome é Tiago 1,19. Como é que é o nome? Meu nome não é Carlos Eduardo, né? Meu nome é Tiago. E assim foi, né? Não é Robson, é Tiago 1,19. Por quê? Porque é o que diz Tiago 1,19. Saber isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para o quê? Todo homem seja pronto para? Pronto para? E tardio para? E tardio para? Se irar. Pergunta o nome da pessoa do seu lado e fala assim, meu nome é Tiago 1,19. Fala para ele, ó. Prazer, meu nome é Tiago 1,19. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que você vai pelo menos guardar essa frase. Meu nome é Tiago 1,19. A hora que você esquecer lá o que está escrito, você vai falar, o que é Tiago 1,19? Você vai ler aqui, ó. Todo homem seja pronto para ouvir. Irmãos, tem um texto na Bíblia que diz assim, que até o tolo, quando fica quieto, passa por sábio. Então é lógico que tem hora de falar e tem que falar, tem que dar opinião. Eu não tenho dúvida disso. Amanhã eu tenho uma reunião 10 horas, só com liderança aqui na igreja. Tem hora de falar, tem hora de corrigir, tem hora de exortar. Mas a gente tem que tomar mais cuidado, porque aí a gente vai errar menos. Todo homem seja pronto para ouvir. Irmãos, lembre-se que porta, entre todos os símbolos de porta, um dos símbolos da porta é a proteção. Por que você tem porta na sua casa? Porque eu acho bonito. Então arranca ela se acha só bonito. Vai dormir sem porta. Os pais que estão aqui, né, que ainda convivem com os filhos dentro de casa, 1h da manhã, às vezes eles estão viajando, estão chegando, estão no evento, estão numa vigília. Você não dorme aquele sono e acorda assustado, e um pergunta para o outro assim, já chegou o Jairo, já chegou a Aline, já chegou, você já pergunta dos seus filhos. Aí a hora que a porta bate, você escuta o barulho da fechadura, aquilo é um som gostoso, né? Que daí você dorme e fala, não, graças a Deus, está todo mundo debaixo da proteção. Porta é símbolo de proteção. Então, quando se refere à boca, não é diferente. Por quê, irmão? Porque tem muita gente que perdeu o emprego por falar demais. Perdeu a espiritualidade, porque comenta o que não precisava comentar. Fala o que não é necessário falar, não edifica, não ajuda, não contribui. Só traz, às vezes, dúvida até sobre aquele irmãozinho que está começando a servir Jesus, que está lá cheio de fé, de esperança. Veio fulano e dá uma palavra que deixa a pessoa dizendo assim, será que convém eu continuar indo na igreja? Quanta gente já colocou muita... Que Deus me perdoe se eu falar algo demais agora, mas eu não tenho dúvida que tem muitas pessoas que colocaram mais pessoas para fora da igreja do que para dentro. Não ganharam tantas almas, mas por falarem demais, levaram pessoas à decepção com a igreja, decepção com o evangelho, porque faz comentário que diz assim, mas então se isso está acontecendo na igreja, se isso acontece entre os crentes, então é melhor eu não. Vamos guardar essa porta, irmãos? Senhor, põe porta nos meus lábios. Vamos para a quinta porta, a porta da graça, lá em Lucas 13, 24. Lucas 13, 24. Eu vou acompanhar com o telão. Essa versão diz assim, porfiai. A minha versão diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha que interessante. Então a gente pensa assim, porta da graça é de graça. Não, a graça não é de graça, irmão. Eu sou salvo pela graça e deixa acontecer. Não. Nós precisamos ter uma disciplina na vida cristã. Não basta, lógico que é pela graça. Eu não preciso matar bode, matar ovelha, matar uma rolinha, um passarinho, derramar o sangue já foi derramado. Mas eu preciso lembrar que tem uma vida cristã, que tem um testemunho a ser dado,
que existe uma porta que o texto diz: esforça-te por entrar por ela. Então essa vida cristã, essa leitura bíblica, olha que coisa bonita começar hoje a leitura de Atos dos Apóstolos. Quem sabe hoje todo mundo aqui ia dormir, chegar em casa, orar: Deus, obrigado, fui na igreja, já li a Bíblia lá na igreja. Mas eu acredito que a grande maioria aqui vai chegar em casa e ainda vai ler Atos dos Apóstolos. Isso é vitamina, irmão. Temos médicas aqui. Fala com eles, médico, fala com eles. E você vai ver, teve um tempo que eu lembro que a doutora orientou, estava abatido, eu emagreci demais. A coisa que mais me deram foi vitamina. E eu fui novamente recobrando as forças. A Bíblia, a oração, a frequência aos cultos. Ter um tempo como esse que você tem agora de se assentar aí, ouvir e ter o privilégio de receber essa palavra. Nesse momento você está sendo vitaminado. Nesse momento você está recebendo resistência. Porque as bactérias estão lá fora. E não estão lá fora para segunda ou terça-feira. A hora que você sair daqui, a hora que você chegar na sua casa, a hora que ligar a televisão, a hora que fizer um comentário, tudo isso tem bactéria que pode te destruir a saúde. Nós não estamos hoje aí todo mundo com medo do H1N1. Nós precisamos ter medo também de bactérias espirituais, de doenças que enfraquecem. Irmão, tem muito crente que já foi forte, já foi de mais oração, já foi de mais frequência, já foi de mais vida com Deus, hoje está abatido. Você percebe que está levando a vida, mas empurrado, está vivo, mas está capengando, está abatido espiritualmente, está faltando vitamina. Por isso nós precisamos nos esforçar, e isso exige um exercício de vida cristã. Você vai na academia essa semana, e deve ir mesmo. Você vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa. Aí você se sente bem, não é assim? Tem dia que eu saio daqui tão cansado. Não é sempre, a pastora Solange é mais disciplinada, ela vai sempre. Eu, de vez em quando, aí eu vou com ela na academia. Na hora de ir é uma preguiça enorme. Fico pensando, puxa, queria ficar olhando agora o Globo Notícia aqui. 6 horas, eu gosto daquele jornal, Globo News. Não, mas eu vou lá na academia. Aí quando eu volto meia hora depois, meu negócio é meia hora. Eu volto tão bem. Aí eu venho para a igreja mais animado. Parece que melhora tudo, né? Melhora a cabeça da gente, melhora tudo aquela... Foi aquele dia difícil, tanta coisa para resolver aqui, não só dessa igreja, mas... São 21 igrejas que eu estou cuidando agora. E aí eu estou cansado. Aí eu vou para a academia. Por quê? Porque eu exercitei o meu corpo. Quem sabe muitos de vocês vieram para cá muito cansados. Alguns de vocês quase não veio. E eu não estou sendo profeta aqui. Eu estou falando porque eu sei que é assim. Não precisa ser profeta para isso. Mas você se esforçou e veio. Esforçai-vos. Porfiai. Mas você vai sair daqui hoje animado, abençoado. Você vai começar a semana amanhã, na graça de Deus, dizendo: eu ouvi sobre 7 portas na Bíblia. Vamos para a 6ª porta. Essa porta é a porta do coração. Eu estava brincando aqui, se fosse a doutora Cleide que estivesse pregando, ela dizia assim: vamos ler agora a porta. Eu estou falando porta, né, doutora? A porta do coração, Apocalipse 3:20. Vamos lá, um texto muito conhecido. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei, e ele comigo. Deixa o texto um pouquinho aí, Fernando, por favor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos pelo seguinte. Primeiro, esse texto não é para o ímpio, é para a igreja. A gente pode até, sábado agora, estou pedindo a Deus uma palavra evangelística para trazer lá na praça. Eu posso até usar esse texto, mas esse texto não é para o ímpio. Olha, você que está passando aí na Campos Salles, você que está passando aí perto do fórum,
estou pregando aqui, Jesus está dizendo, você abrir a porta. Mas esse texto não foi pregado para o ímpio. Esse texto é para uma igreja. Esse texto é para pessoas que já conheciam o Evangelho, que já conheciam Jesus. Esse texto não é para o ímpio, não. A gente pode até usar lá fora, mas ele é para nós. Segundo, esse texto está falando de uma porta chamada porta do coração. Um artista fez um quadro do coração muito lindo. E aí, tantos outros quadros, alguém notou que naquele quadro, a porta do coração só tinha maçaneta. Aí, uma maçaneta, ele disse assim, do lado de dentro, falou assim, rapaz, acho que você errou aqui, os outros quadros estão lindos, esse aqui também está lindo, mas está faltando uma maçaneta do lado de fora, como é que entra? Eu falei, não, a porta do coração é a única porta que só tem maçaneta do lado de dentro. Irmão, se alguém entrou no teu coração foi porque você abriu. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então veja bem para quem você anda abrindo o coração. Porque ninguém arromba, Jesus não arromba. Jesus diz, eu estou à porta e bato. Nós não vamos chegar lá na praia e dizer assim, vem aqui aceitar Jesus agora, na marra. Não, a pessoa só vem se ela quiser abrir o coração. Jesus não arromba o coração de ninguém. Satanás quer arrombar. Satanás arromba com ilusão, com promessas falsas. Mas Jesus não, Jesus bate a porta do nosso coração. Aí é nós que queremos abrir ou não. O coração é importante. Foi o primeiro livro dos 7 que eu escrevi. Naquele livro eu falo do quartinho de despejo. Todos nós aqui, né? A grande maioria que tem quartinho de despejo, não tem? O que está lá no seu quartinho de despejo, irmão? Rodo sem cabo. Ou cabo sem rodo. Pneu velho, que o seu marido vai pondo lá, não sei porquê. Pôs pneu novo no carro, guarda o velho lá. Só serve para juntar dengue, né, irmão? Juntar rato, barata aí. Deus está falando aqui que eu estou vendo mulher dizendo assim, fala Deus, cutucando. Chama um descaçamba amanhã, irmã. Aí, o mais interessante disso, doutor, é que as pessoas dizem assim, não, peraí, não vou fazer limpeza, deixa que eu faço. O marido diz, deixa que eu faço, tem coisa lá que é importante. Parafuso estragado, porca sem rosca. E ele diz que é importante, aí ele vai ver o que é importante mesmo, vai ficar muito pouca coisa. De vez em quando, se chama alguém importante para ir num churrasco na sua casa, um almoço, sua mulher não fala para você, vai lá e faz limpeza naquele quartinho lá, porque se ele entrar lá, já vai passar vergonha. Aí você faz a limpeza. E aí você percebe o quanta coisa que você guardou lá que não tem utilidade. Irmão, irmã, hoje, em nome de Jesus, no encerramento dessa mensagem aqui, eu queria chamar você para fazer uma faxina aí dentro. Dá uma olhadinha aí dentro, algumas coisas que estão guardadas nessa porta que só você pode abrir e que não precisa estar aí. E olha, para sua surpresa, para nossa surpresa, às vezes, a maioria daquilo que está no nosso coração não deveria estar. E para nossa tristeza, aquilo que deveria estar, não está. Deveria ter um bom ar lá dentro. Aquele grande cheiro assim, né? Você entra lá, o negócio está cheirando ruim. Será que se a gente pudesse dar uma cheiradinha aqui dentro, será que o negócio não está fedendo um pouco, não? Que tal hoje uma faxina, já que nós é que podemos abrir a porta do nosso coração. Último e sétimo, e vamos orar. A porta da cidade de Deus, que todos nós queremos passar por ela, lá em Apocalipse 22:14. Apocalipse 22:14 fala da porta da cidade de Deus. Bem-aventurados, felicíssimos, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito, o que, irmãos? A árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Nós não vamos pular muro, nós não vamos entrar por janela, nós vamos passar pela porta da cidade de Deus.
Mas para isso nós temos que pensar em todas as demais portas que foram faladas agora aqui. Vamos ficar de pé e vamos orar. Quando o texto fala sobre lavar as vestes, certamente está se referindo ao nosso caráter cristão. Fala com Deus agora sobre isso. Se esses textos, se essa palavra falou com você, ela está gravada, filmada, você pode entrar no YouTube, o irmão vai colocar o endereço para você. Você pode ouvir essa mensagem de novo, você pode passar essa mensagem para alguém, mas acima de tudo, saia daqui hoje refletindo. Quais as portas que Deus tem mostrado para nós? Desde a primeira, que é a porta do céu, a porta da igreja. Como disse um irmão, bendita a hora que eu entrei pelas portas dessa igreja. A porta do inferno, que todo dia quer se levantar, porque quer destruir você, sua família, seu caráter, sua honra, seu respeito, sua idoneidade, sua vida cristã. Mas graças a Deus, porque Ele sempre nos abre uma porta de escape. Muito obrigado, Pai. Tua palavra foi pregada. Aqui está a Tua palavra sendo ensinada, palavra que ruminamos durante essa semana e compartilhamos agora, porque acreditamos, ó Deus, nessas portas que a Bíblia fala, e tantas outras que poderíamos mencionar, mas eu escolhi pelo menos essas 7, para nós pensarmos sobre elas, e irmos para casa hoje pensando se não tem que fechar algumas portas, cuidar de algumas portas, como a porta do coração, a porta dos lábios, e que o Senhor nos ajude, que seja mais uma semana abençoada, mesmo que lutas e provações surjam, provações e tentações, tentação que vem de Satanás e provação que vem do Senhor. Nós queremos passar por elas, adorando ao Senhor e entrando pelas portas com louvor, adorando e bendizendo o Teu nome, porque o Senhor é Deus que abre portas, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, mas também a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Então que nós possamos pensar sobre isso com muito cuidado, com muito carinho, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, essa graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga: amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Deus abençoe.